Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. Time padrão, Arquipapo. Time titular. Time titular aqui do Arquipapo. E hoje a gente vai falar sobre trabalho em equipe. Ixi. Não! Então vamos lá. Essa tarde voa para o mar, feliz enquanto o mundo ainda chora por estar. Então, gente, a gente tem uma notícia importantíssima pra dizer. Antes de começar, para tudo pra gente começar e falar uma coisa importante. Vai. Agora, você pode nos ouvir pelo Spotify. Caraca! Não, e é o seguinte, você não precisa assinar o Spotify. Sério? Podcasts no Spotify tá de graça, é liberado. Que beleza. Bom, então se você tá ouvindo pelo Spotify, você já sabia dessa notícia. Se não, agora você tem essa oportunidade de ouvir por lá, que também é bem fácil lá, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos pro episódio? Vamos lá. Quando a gente resolveu fazer esse tema, a gente teve que puxar pela memória as nossas experiências, né? Como é que foi tudo isso acontecendo. E eu puxei bem pela memória, e eu acho que desde criança, esse negócio de trabalho em equipe me dá frio na espinha. Sério? Ah, é? Sim. Você não gosta? Então, porque quando você é mais novo ali na adolescência, o momento tenso é, professora, se reúnam em equipes. E daí você tem que se esquematizar com os seus, Você tem rapidamente. que ter amiguinhos, né? Só que, tem que ter amiguinhos. Só que às vezes o número ali de participantes na equipe dá uma zica ali Por com o exemplo, grupo você de tem amigos. 6 principais amigos e façam equipes de 5. Exatamente. E daí o que acontece? Você sempre acaba sendo, porque Murphy é assim, né? O destino faz com que você se dê mal, porque você tá sentado do outro lado da sala, lá por causa do mapeamento, sei lá do quê. E você não conseguiu se esquematizar com seus amiguinhos e você acaba sobrando uma equipe... Aleatória. Uma equipe talvez não tão adequada ali às suas relações sociais desenvolvidas até então, né? Então dá aquele nervoso, né, já. Com certeza. Então começa daí. Então, fiquei, putz, vida, realmente esse negócio de trabalho em equipe é tenso. E na faculdade não é diferente. Quando a professora também fala, ó, isso vocês vão desenvolver em equipe, dá vontade já de sair correndo e se agarrar no teu amigo. Naquele melhor amigo, né? É o melhor amiguinho. O meu que faz o melhor trabalho. Rola aquela olhada, né? Tipo, vou equipe, deve ser já, né? Dar aquela olhada ali, brilho nos olhos. Professora, pode 7? É bem isso, né? Você começa a querer aumentar mais gente na equipe. Mas, enfim, o que eu queria dizer, principalmente pra gente começar aqui, que apesar de ser nervoso pra caramba o negócio do trabalho em equipe, é um estágio que você tem que passar pra vida depois, né? Na verdade, eu diria que o trabalho em equipe, pelo menos pro arquiteto, acho que nunca passa, né? Não. Porque depois que você se forma também, muito dificilmente você vai fazer um projeto inteiramente sozinho. Então, assim, se você não gosta de trabalho em equipe, putz, Desista. você vai ter que enfrentar isso, porque trabalho em equipe vai continuar. Talvez você não tenha mais o problema de fazer o grupinho com exatamente 3 pessoas e tal, mas... Você vai ter problemas maiores, né? Os problemas do trabalho em equipe, eles continuam. Eu acho que, assim, o trabalho em equipe, eu tava pensando, e eu acho que tem 3 tipos de pessoa dentro da equipe. Pessoas, vamos lá. 3 tipos de pessoa. Temos categorias, então. Categoria de pessoa, vamos lá. Tem o vagabundo, né? O vagabundo, ele... Muita gente boa. Muito gente boa, né? Ele tá no grupo porque ele é muito legal. Mas ele não faz nada no grupo. Ele só tá lá pra que os outros façam o trabalho pra ele. É verdade. Né? E todo mundo sabe quem que é esse cara, né? Todo mundo sabe. Você que tá ouvindo? Você já sabe quem que é. Que é você. Se você não sabe quem é, Talvez seja Talvez você. talvez seja você. Tem vamos chamar de líder, né? Que é o cara que ele faz tudo sozinho, né? Seja porque ele Mas será que é um bom líder, Gabriel? Mas tudo bem. Não. Fecha não, parênteses. com certeza não. Mas, assim, o cara que faz tudo sozinho. Que toma a dianteira. Pode ser por vários motivos. Pode ser porque ele esteja num grupo que só tem vagabundos. Pode né? ser. Ou pode ser porque ele tem uma personalidade centralizadora. Também pode ser. Esse é o cara que vai fazer o trabalho. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é o cara que viaja na maionese, que é o cara que dá ideias nada a ver, que é o sonhador. Sonhador. É aquele cara lá que... Que faz a proposta do TFG de fazer casas na lua. Assim. Isso. Então, vamos fazer aqui um centro de educação, vamos fazer uma escola, né? Temos uma escola. Daí o cara quer fazer a escola em formato de folha, o cara quer fazer a escola em outro terreno, o cara que viaja, né?
Qual é você, Cazu? Mas eu acho que tem outras subcategorias aí, dependendo do tamanho da equipe. Vamos lá. Tem também o polêmico, né? Que vai discordar de tudo. Ele, na verdade, é um vagabundo disfarçado. Porque, na verdade, ele não faz nada também. Ele só cria o caos, né? Tem o perdido. Perdido. Também é um Ele vagabundo. não aparece, né? É um tipo de vagabundo, né? Não sabe o que tá acontecendo, não vai pra aula, depois quer pegar o negócio, chega na apresentação atrasado, aquela coisa errada. Mas eu acho que existe a pessoa, aquele intermediário, né? Que faz ali um pouquinho, que contribui. Não tem. Como? Não tem. É um dos 3. Pô, mas daí onde é que eu me encaixo? Então. Pensa, reflita. Mas eu acho que eu já passei por todas essas experiências na faculdade. Você já De foi ser cada todo. um desses integrantes. Já, em cada momento, em É cada verdade. disciplina, dependendo do tipo do trabalho, dependendo da época do ano, dependendo da tua nota. É verdade. Tem várias variáveis. Dependendo da galera que você tá também, Dependendo da galera né? que você tá. Então, você pode passar por diversos tipos. Eu lembro claramente que no... mas o que eu queria dizer antes é que, quando eu tava falando que a gente esse negócio de fazer equipe com quem você não, de repente, não se dá tão bem e tal, acontece, né? Aconteceu com todo mundo, você caiu numa equipe lá que aleatória. E eu caí numa equipe dessa logo no primeiro ano, cara, e foi fantástico, porque Olha. ninguém podia se folgar no outro, porque ninguém se conhecia. Todo mundo trabalhou. Todo mundo trabalhou. Olha só. Que Às vezes o interessante. teu amiguinho ali é uma furada. Mas no teu caso, ninguém se conhecia muito bem dentro do grupo. Não. O problema é quando você cai num grupo em que todos se conhecem, mas ninguém Mas conhece você. Talvez seja Você é o uma situação- excluído. Talvez seja pior mesmo. Você se quer torna... contar alguma história, Gabriel? Porque também esse aqui é um momento terapêutico, né? Esses traumas do passado a gente pode falar. Aconteceu comigo. Então, não aconteceu? Não. Nunca aconteceu? Não, eu estava fazendo um trabalho de... Eu fiz uma pós-graduação, eu sou um especialista, pra quem não sabe. Boa. Título, dá uma carteirada, hein? Um título. Uma ocasião eu fiz uma pós-graduação que estava cheia de engenheiros civis, sabe? E daí rolou esse trabalho em equipe para fazer, e eu caí num grupo de pessoas que já se conheciam da faculdade, eram todos engenheiros e ninguém me conhecia. Aham. Então, nesse caso, eu fui obrigado a ser o vagabundo, porque Fui obrigado a ser o vagabundo. não tinha escapatória, sabe? Porque Eles não deixaram você fazer nada. Não a tinha galera, abertura. eles já se comunicavam entre si, pô, vamos fazer. E eu não sabia nada do que. Porque era um negócio mais voltado ali à engenharia, era coisa de gerenciamento de obras, tudo. A galera já tinha uma experiência, eu não, assim, sabe? Então, tipo, os caras já estavam muito à frente de mim, assim. Então eu fui na onda dos caras lá, eu só fiquei ali parado na hora da apresentação depois, ganhei minha notinha. Sabe, você imagina aqueles grupos antigos de pagode que passavam no Faustão, que um cara cantava e tinha outros 10 que ficavam dando um passinho pra frente, passinho Sim. pra trás? É isso aí a apresentação do trabalho da equipe quando você Exato. é o vagabundo. Eu fiquei dando passinho pra frente, passinho pra trás. Fazendo a dancinha. Mas assim, na ótica da educação, esse negócio do trabalho em equipe, ele tem muito a ver exatamente com o que a gente estava falando. Te preparar para experiências profissionais que são todas coletivas, multidisciplinares, com diferentes pessoas. É. E vamos combinar que a maior parte da galera no mundo é chata, né? Só pra não... Sim, pra caralho. Como lidar com toda essa chatice, né? Mas assim, se você não gosta se você não gosta de trabalho em grupo, na verdade a notícia é triste, é que você vai fazer isso no resto da tua vida, né? Não Sim, tem jeito. É isso não que o tem Gabriel falou ali. Então vai ter que se adaptar, né? Então talvez até a faculdade promove esses tipos de atividade, porque é uma coisa que você vai ter, assim, para você viver numa sociedade civilizada, você vai precisar entrar em vários grupos depois também. Grupo de WhatsApp, por exemplo. E é importante também que quando você faz equipes, você tem menos trabalho para corrigir depois no final. Quando você é Na ótica professora. do professor, olha aí. Olha só, hein? Isso é malandragem. Não é Malandragem. malandragem, você está promovendo ali a integração social das pessoas. Não, as pessoas se odeiam. Discutir as Estão diferenças. promovendo o ódio, a discórdia. Mas é engraçado, quando você tá na faculdade ainda, tem gente que faz faculdade à noite, trabalha de dia, vai entender isso, mas pra quem faz faculdade durante o dia, você tem qualquer horário pra se reunir e fazer o trabalho, né? Agora, pra quem faz em horários alternativos, ou tá fazendo mestrado, ou pós-graduação, de repente, você vê que é uma dificuldade você fazer o trabalho em equipe, né? Que momento que se encontra? É. Daí, nesse aspecto, é bem diferente de quando a gente fez faculdade, porque não tinha WhatsApp, tinha e-mail, mas assim, até o nosso uso era diferente, tudo, É porque né? os arquivos da AutoCAD não cabiam no e-mail, né? Era um negócio... Isso é
é muito testemunho de velharia, né? Não tinha um Dropbox, por exemplo, pra você compartilhar, né, os grandes arquivos ali. E depois a gente tinha que ir na biblioteca também, né? Exato. Assim, tinha que fazer na biblioteca. É verdade. Não tinha com pesquisa. Então, tipo, Nossa, enfim, papo velho, mas... Além dessa logística de você ter o trabalho aqui, fazer ali na sala, tem que, tipo, se encontrar depois, né? E acho que ainda deve ser assim, mas quando a gente chega que trabalha em equipe... Daí, tipo assim, tem trabalho de equipe de várias matérias, que você tem que escrever, apresentar um trabalhinho, e tem trabalho em equipe de projeto, que é uma categoria específica, né? Especial. Fazer projeto em equipe... Daí aquela categoria dos alucinados que eu falei vai à loucura, né? dos líderes? Não, dos malucos, beleza, né? Maluco! Os viajão. Os viajão. Então, porque daí você vai fazer projeto em equipe e é aquele negócio de virar irmão do coleguinha, né? Acordar de pijama junto com o pai e com a mãe do coleguinha ali e tal. Tomar um Todd. Tomar Todd junto. Ficar acordado de madrugada lá e a mãe do coleguinha chegar, pô, mas vocês estão acordados ainda? Tá, é toda aquela... se inserir na família do colega. E quando é mais gente, então... Mas isso que você falou só a respeito da... Quando a gente... Por exemplo, eu fiz faculdade à noite, né? E aí todo mundo trabalha durante o dia e vai se encontrar. Vai pra faculdade de noite. Cara, você fez faculdade em todos os turnos? Pior que... Fez acho manhã, que de tarde que tarde você não fez? Tinha só algumas matérias de tarde, né? Mas eu frequentei. Isso é até uma questão depois eu vou falar, porque eu mudei de turma com certa frequência, né? Então você não tinha amiguinho. Então cada vez era uma nova Olha oportunidade, né? Oportunidade. De me fuder, né? Mas é interessante que no período da noite, uma coisa que acontecia era assim, que o pessoal da noite, cara, você tinha uma eficiência muito maior na hora de... Quando você se reunia em grupo, era assim, galera, a gente tem, tipo, sei lá, 3 horas no sábado e a gente tem que fazer isso acontecer. Porque também estudava de noite, tinha aula no sábado de manhã, então era assim, sábado de tarde, daí normalmente era uma galera mais velha, que às vezes já tava com filho, enfim, era um outro ritmo. Então assim, você tinha uma seriedade na... A galera aproveita o tempo, né? Aproveitava o tempo, assim, que é bem diferente, né? Mas em relação só à mudança de turma... por exemplo, eu comecei a fazer a faculdade. Você foi expulso? Nossa, ele fez Gabriel. provar. Não, mas ele estudou na PUC de manhã e de noite, não é isso? Não, é que assim, eu comecei na PUC pela manhã, e aí acho que fiz 2 anos, e daí tranquei porque eu fui fazer intercâmbio fora. Daí. Tá. E daí perdi, acho que 6 meses, voltei no outro semestre. E daí no meio do ano o semestre era de noite. Saquei. E aí quando eu entrei no período da noite, aí eu não conhecia ninguém. Cara, é uma experiência bem estranha, assim, Claro, né? porque daí todo mundo já tem suas panelinhas, né? Todo mundo, porque você entrou no meio, todo mundo já se conhecia, né? Isso, exatamente. Então você chega ali, meio, né, acanhar, ninguém sabe qual personagem você é dentro daqueles grupos, né? Exato. Se você é um cara competente, ou vagabundo, ou... Todos os outros que o Gabriel... Mas você também não sabe como são os grupos, né? Também não. E aí que é o problema, Gabriel. Olha só. Eu tava lá isolado, né? E aí a professora... vocês precisam se organizar em grupos de 5. Aí eu olhei e falei, puta merda, né? O que aconteceu? Você vê, assim, aqueles indivíduos que também estavam isolados naquela situação. Putz, você ficou com os renegados. Exatamente. Só com as raspas de tacho, sabe? Putz, quer dizer, as pessoas horríveis, né? Que você ficou, ninguém queria eles. Então, tinham pessoas que, como eu, tinham entrado também pela primeira vez ali, né? Que estavam chegando, digamos, naquele momento na turma. E tinham aqueles que, depois do terceiro ano, a galera já sacou que o cara era um vagabundo e ninguém queria mais fazer grupo com o cara. Entendi. Né? E eu não tinha essa informação privilegiada. Pois é. E aí me juntei ali com 5 pessoas que, no caso, Gabriel, eles eram 5 vagabundos. 5 vagabundos? Putz. Você era um vagabundo também, não? Não, eu não. No não, caso, não. Eu achava que não, né? Não já sei se tá, talvez pra eles também pensam. Então você se juntou com os vagabundos, né? E era projeto ou era trabalho... Eu não vou lembrar agora exatamente qual que era o projeto, mas o que aconteceu foi assim, beleza, a gente, vamos se reunir e tal. E aí nas reuniões a gente marcava, e daí a galera não aparecia, sabe? Os caras nem iam. Não iam, cara. Foda. E como não tinha o grupo do WhatsApp, essa coisa, sei lá, ninguém ligava também. Daí mas você tinha que te ligar pra casa do cara, atendia o pai do cara. Ô, senhor pai do cara, o cara tá aí? Não, o cara saiu tomar cerveja. Legal. Valeu. Manda um abraço, filha da puta, né? Eu sei que, cara, teve algumas situações, assim, que a gente, marcava de fazer e tal, e a pessoa não aparecia, que sabe? Foda, já pensou? Mas não ia ninguém ou só, iam 2? Não, teve um dia que não foi ninguém. Eu falei, que porra é essa, galera? O Cazu na casa dele, esperando ali, a mãe dele com sanduichinhos todos feitos, né? Cazu, seus amiguinhos não vêm. Mãe, não sei. E aí lidar com outra frustração, né?
Cara, Poxa complicado, é vida, bem cara, isso, cara. Mas complicado assim, isso. foram sábados traumáticos. Mas o que aconteceu é que daí a gente foi se virando, foi fazendo o projeto ali, no caso a maior parte, né? Fez o projeto. Porque, enfim, cada um assume a responsabilidade e também se preocupa com o jeito que quer levar a faculdade, né? Também. Então, e aí, o que aconteceu? No outro semestre, que daí você podia, vamos, sei lá, mudar os grupos, né? Eu simplesmente saí dessa galera, né? Falei, ó, Obrigada, no mas próximo tchau. vou fazer, tchau, vou fazer outros amigos, né? Reneguei vocês também. É, mas não falei nada, falei, ó, não falou e tal. Aí quando, vamos fazer outro grupo, eu já me esquematizei com outra galera e pulei do grupo, porque eu falei, pô, esse grupo aqui parece ser melhor e tal. E a galera, os outro vagabundos, ficaram de cara comigo. Sério? Como assim? Pô, a gente tava fazendo o trabalho em grupo junto. Eu falei, Os caras ficaram putos com você? pô, eu falei, negativo, meu. Não, mas o cara teve um cara que ficou bem puto, assim. Ele falou, porra, mas a gente fez os trabalhos juntos. Eu falei, cara, na verdade a gente não fez junto, né? Quando a gente marcou disso, não foi. Tipo, Lembra? foi meio estressante pra mim, né? E daí, enfim, acabando montando outros grupos e tal, e saí fora, né? Mas o cara, tipo, teu amigo até hoje, né? É, mas aí eu percebi também que não dava pra... tinham certas incompatibilidades, né? Digamos, até Não dá pra misturar. profissional, Às depois, vezes, assim, o cara pode ser meu amigo, mas pra trabalhar junto é uma Não rola, né? outra questão, né? mas acho que é isso que a gente tava falando. Às vezes você faz equipe necessariamente com os amigos, às vezes é furada. E várias amizades viram inimizades, né? Em função dessas coisas. Eu acho que eu sempre fui bem flexível, assim. Fiz equipes com várias pessoas durante a faculdade, assim, das mais diversas. E como eu falei, teve momentos que eu fiz mais coisa, mas houveram momentos também que eu fui a vagabunda. E eu tenho que falar que... Mas eu tava envolvida com outros projetos, assim, na faculdade, e eu tava com a faculdade meio levando nas coxas, assim, sabe? E nesse período, eu tenho que agradecer as minhas amigas que... Deram nota pra você. que deram nota pra mim, que me suportaram ali no grupo, e eu, tipo, eu ficava assim, faz esse corte aí. Eu, tipo, fazia o corte. Mas isso também é uma coisa do trabalho em grupo, assim. Quando você tem um grupo que você trabalha sempre junto, isso acho que encaixa mais, assim, na vida profissional, assim, sabe? Você está dentro do escritório, você tem aquele grupo de trabalho com você. Existem particularidades na vida de cada pessoa, onde às vezes ela está mais disponível para o trabalho em grupo e às vezes ela tem que se ausentar um pouco, assim. Isso eu acho legal, assim, que as pessoas têm que entender isso, que uma mão lava a outra, sabe? Quando você confia no teu grupo, você sabe que de vez em quando alguém não vai estar ali, que não é por vontade própria, né? Olha lá. Mensagem de amor. Mensagem positiva. Então, Não, exato, mas bom. Eu ia falar, então você tá passando por uma dificuldade com seu amiguinho aí, tenta entender o lado dele. Às vezes, agora vê se ele tá preocupado em beber cerveja ou com outro problema. Aí tem uma outra questão, se você sabe o que o outro está fazendo, Ah, sim. né? Se há um não comparecimento e você, ok, existem milhares de possibilidades. O cara tá com problema de saúde, tá com problema na família. Agora, se você souber que ele tá bebendo, aí você fica puto. Ah, você fica puto, Então, exatamente, às vezes a ignorância nesse sentido é a melhor coisa, né? Por Por isso não poste muito, mas mas uma questão, Tipo, vai lá e posta no Instagram lá, cara. selfie lá, caindo de bêbado. como é que teve aquela vereadora que pediu licença médica e tava no Rock in Rio lá, Ah, né, é? essas coisas, enfim. É só não Não postar, pessoal. O mínimo, né? Descrição Mas, é a por exemplo, palavra. isso funciona quando você está trabalhando em grupos das quais você conhece. Né? Você releva muitas coisas. E tem algumas... na faculdade, às vezes, você pode adotar um pouco essa tática de sempre ter os grupos parecidos, né? Um mesmo núcleo ali. E, às vezes, um faz mais a parte do urbanismo, outro trabalha de projeto. Às vezes, se divide de uma maneira não só para aquele projeto, né? As tarefas não se dividem só dentro de um projeto, mas às vezes se dividem dentro dos projetos das outras matérias também, que às vezes é uma maneira mais inteligente. Tem o cara que vai mandar melhor na parte do urbanismo, outro no paisagismo, né? Mas eu acho que daí o grupo que é mais complexo quando você fala isso é quando o grupo é aleatório, né? Como é que você faz para juntar pessoas que nunca se viram na vida ali, nunca conversaram. provavelmente, e que não tem essa afinidade, né? Que eu acho que esse que é a parte complexa. E daí dentro disso, que a Renata falou da flexibilidade, que eu acho que são vários, digamos, habilidades que a gente vai desenvolvendo no trabalho em grupo, né? De você aceitar a opinião do outro, chamar todo mundo a comprar aquela ideia. E o projeto de arquitetura tem uma especificidade que é o ego do arquiteto, sabe? Exatamente. Quando a gente tá, principalmente aluno, assim, sabe? Que quer mostrar as suas ideias, quer impor as suas ideias, né, pro resto do grupo. Principalmente na parte do começo do projeto ali, a conceituação do projeto, o partido arquitetônico. Pô, tem lá 3 caras, cada um quer uma coisa diferente ali.
aí é que sai briga. É verdade. E é difícil isso mesmo. Essa etapa criativa, fazer coletivamente, ela nunca é fácil. É diferente de quando você tem escritório lá, que de repente você tem sócios ou tem arquitetos trabalhando junto, que você já tá todo mundo meio acostumado já com as ideias que o escritório tem. O escritório acaba tendo uma personalidade de criação. Então, por mais que sejam pessoas diferentes, as ideias, assim, elas vão, com o tempo, criando uma certa coesão. Agora, no trabalho em equipe, que toda hora são gente diferente, e a gente é ainda aluno, tudo, então E só um parênteses, mas assim, às vezes no escritório tem um cara que é o líder do projeto, por exemplo. Então ele consegue coordenar. Quando os alunos, eles são, tipo, digamos, da mesma hierarquia, né, é difícil alguém assumir a liderança. Enfim. É verdade. Você tá falando, então, com o escritório de arquitetura, para funcionar, ele tem que ser vertical. Não, você tá deturpando a maneira que eu tô explicando. Porque realmente, no escritório, a gente acaba criando uma personalidade do escritório ali, né? E é diferente, você não tem muito espaço pra ficar viajando também, você tá fazendo coisas mais palpáveis. Na faculdade, quando você tem um projeto lá de uma biblioteca, você quer fazer um negócio conceitual, diferente, chamar atenção em cada um, daí tem o viajão lá, que quer fazer uma biblioteca em forma de livros, apesar de já ter, né? Um prédio em forma de binóculo. Um abraço, Gary. Então, tipo, realmente isso que você falou de lidar com a ideia do amiguinho e também saber explicar a sua ideia, o processo de criação, na verdade, é bem demorado, assim, né? Pois é. Até você conceber ali. Porque depois, na parte da mão de obra, cada um se divide. Você faz a implantação, eu faço os cortes. E é por isso que também, por exemplo, no 4º ano, que você já vai fazer projetos mais complexos, né, na faculdade, por isso que tem muito trabalho em grupo também, porque você faz uns projetos grandões, assim, né, que não dá pra fazer sozinho mesmo, né? Pra dividir a massa de desenho mesmo, né? E essa coisa da divisão é uma coisa super importante, assim, é até meio óbvio, né, mas assim, dividir entre as tarefas e cada um fazer aquilo que é melhor, né? Pô, se o cara manda bem no desenho à mão, pô, ele vai assumir toda essa parte de desenho à mão. Mas o cara manda bem na modelagem 3D, se o cara manda bem na maquete, né? Esse é um segredo básico para que cada um desenvolva a sua tarefa. Tá aí o Kazu contando o segredo básico. Não, que é fazer a divisão de tarefas e de acordo com a habilidade de cada um, né? Quer dizer, aquilo que cada um é melhor, a gente vai ser muito mais eficiente e vai ser um trabalho de mais qualidade, né? Ontem a gente fez um trabalho em equipe. É A verdade. gente tá fazendo uma disciplina lá no mestrado e a gente tinha que fazer um trabalhinho em equipe. Bem legal o trabalhinho, na verdade. Foi bem legal. A professora propôs, assim, cada equipe era uma cidade. Tinham 4 cidades, uma vizinha da outra. E as cidades acabavam gerando problemas uma nas outras. Tinha uma cidade que tinha extração de calcário, que assoreava o rio da cidade vizinha, que tinha um porto. Uma cidade que precisava extrair água de outra cidade, e a água estava poluída. Então, tinha essa dinâmica. E na equipe, cada um tinha que ser um secretário. Tipo, secretário de urbanismo, secretário de meio ambiente e tal. Então, para discutir os problemas da cidade e depois para discutir com as outras cidades, assim, né? Eu confesso que quando a professora começou a falar o exercício, eu achei que ia ser bem legal, assim. Achei que no final ia ter, o seu objetivo é destruir todos os exércitos amarelos. Mas aí, no final das contas, tinha que só discutir lá as soluções, os problemas. Não podia entrar em guerra com o vizinho, né? Sem graça, né? Pois é. E daí, como é que o Gabriel foi vagabundo, né? Foi? Total. Total. Tava com sono lá e tal. Com sono. Ficou sentado no cantinho. Eu era o secretário de saúde. Tipo, não tinha nada a fazer. É que esse que é o problema da nomeação do cargo político, né? A indicação. E eu fui a mediadora. Depois eu me elegi prefeita. É mesmo? Olha aí, ó. Ela foi uma déspota, na verdade. Estava falando sobre o trabalho em grupo na arquitetura, né? Sobre principalmente na parte do desenvolvimento de um projeto que envolve a criatividade, cada um querer mostrar a sua forma, a sua maneira de pensar e tal. E eu não lembro se eu já contei isso, mas eu vou repetir. Tá bom? Repete aí. Mas teve no quarto ano, teve um exercício que era o trabalho em grupo sobre um centro judiciário, alguma coisa que era um projeto grande, envolvia atores, um programa relativamente grande. E aí esses grupos foram sorteados. Então, mas por que isso é maldade do professor, né? Já tava na federal lá? Não, foi na PUC ainda. Isso é maldade do professor, né? Mas acho que talvez seja pra estimular realmente você conviver com os diferentes, né? Eu acho isso uma sacanagem, eu acho isso sadismo. Que é isso, Gabriel? A gente tem que conviver com aqueles que pensam diferente. Tá.
Mas evidente que é difícil no começo, né? E como se tratava de um projeto que envolvia a produção do projeto, assim, o que aconteceu? Vários grupos estavam com essa dificuldade, porque tinham várias pessoas querendo impor as suas ideias formais dentro dos grupos e via que as coisas não evoluíam, né? Quer dizer, é muito difícil você trazer uma ideia e daí você achar que jogar isso numa roda de 6, 7 pessoas e que todo mundo aprova aquela ideia, né? Ou abrir uma votação democrática ali e achar que todo mundo vai comprar aquela ideia. Muitas vezes o professor vira o mediador. Você vai validar a tua ideia com o professor. Você vai lá e fala, o Kazu aqui quer fazer um negócio em forma de binóculo, que é muito feio. Eu quero fazer uma biblioteca diferente aqui. Exatamente. E daí, isso que foi interessante, você falou do professor mediador, que foi assim, a gente estava ali também patinando um pouco nos conceitos ali, e aí chegou um professor, deu algumas ideias, algumas diretrizes de implantação, de disposição de alguns blocos, sabe? E foi começando a justificar algumas decisões iniciais. E aí a gente, como estava patinando, daí a gente falou assim, porra, peraí, já que o professor trouxe essas ideias, que tal a gente comprar mais essas ideias e seguir mais essa linha do professor? Que daí não parecia uma ideia do grupo, ou assim, de alguém, de uma pessoa, exatamente. Então parecia que foi uma ideia construída em conjunto e aquilo acelerou muito o nosso processo criativo, sabe? Então eu lembro que foi bem interessante, aí a gente foi um dos primeiros grupos que já conseguiu desenvolver isso e daí já fazia a divisão de tarefas, ó, você vai cuidar da maquete, você vai cuidar do desenho, você vai cuidar da plana, enfim, e aí conseguiu desenvolver de uma maneira mais rápida, assim, sabe? E então eu acho que no fundo uma maneira que eu achei interessante é assim, quando você está fazendo um trabalho em grupo do projeto, é assim, ir aos poucos tomando as decisões, eu acho também, e abrindo em votação as pequenas decisões. Então, se vocês receberam o terreno e o programa, vamos lá, vamos discutir sobre implantação, né? Quais são os acessos, né? A gente precisa de acesso de veículos, acesso de pedestres. Quais seriam as vias principais? Onde que seria melhor locado? E aí discute isso. Ah, beleza. Aí chega num consenso. Depois, a insolação, né? A relação com os outros edifícios. Qual é a abordagem que a gente vai dar? Então, se aos poucos essas decisões foram tomadas em conjunto, parece que todo mundo participa melhor das ideias e daí o resultado formal é menos impositivo. Eu acho também, na verdade, o resultado formal ele surge daquilo ali, já tá todo mundo mais ou menos, já tá discutindo há um mês aquilo. E daí não vale voltar atrás, né? Não vale voltar atrás. Não, porque o acesso, cara, isso aí já não se discute mais, né? Tem que assinar, fazer ata. Isso aqui no quarto ano eu fiz todos os trabalhos de projeto foram em equipes. Todos. No quarto ano, né? Eu também. Sério? 100% dos trabalhos. Ninguém aguentava mais se ver, né? Ninguém aguentava mais se ver, morar na casa do amigo, bafão de manhã, na madrugada. Porque tem isso, eu acho que como o projeto ele é muito, muito longo, né? E acaba, quando tá todo mundo desenhando, difícil você desenhar. Hoje, também com Dropbox, tudo tá mais fácil, mas antes a gente tinha que sentar um do lado do outro, levar o computador e ficar junto ali, fazendo planta e resolvendo corte e resolvendo tudo ao mesmo tempo ali. E antes, nem computador tinha. Mas daí a gente já não pegou essa fase, né? Tinha que levar o Sulfrizê. Mas teve um trabalho que a gente fez em grupo, lembra, Gabriel? Que a gente fez uma charrete em grupo. Nós fomos muito bem na charrete. Foi muito legal aquele trabalho em grupo. Foi muito legal. E o grupo, a charrete que a gente participou, que era assim, eram 24 horas para se fazer um projeto, e aí você ficava 24 horas na universidade, né? Virando noite lá dentro, enfim. O que era uma grande festa também, né? Também. Então foi muito divertido. Mas o que foi interessante é que, assim, você tinha... O grupo de vocês não resolveu ir embora? Não, negativo. Não, ficou lá? Inclusive, nós fomos os ganhadores daquela charrete. Exatamente. Não, fui eu que organizei essa. Então você devia saber. Nossa, tá aí, por isso que a gente ganhou então também. A gente foi bem no negócio. Acho que o nosso projeto ficou bem legal. Até hoje, olha, eu acho que ficou uma ideia legal. Mas assim. o legal da charrete é o sentido de urgência. Então você realmente não pode ficar patinando muito em decisão, né? Então, mas daí que é legal porque os conflitos você tem que resolver de uma maneira muito rápida. E aí você tem que ser prático nessa questão. Então o que foi interessante foi isso, assim, que foi um grupo sorteado, né? No final a gente acabou caindo junto meio por coincidência, mas tinha Xuxa! Deve ter sido o Chuncho. Foi, né? Bom, tinha um cara que era do 5º ano, que era o Gabriel, e daí a Priscila. A Priscila também. As nossas grandes referências. Eu que tava no 4º ano, aí tinha um rapaz do 3º e um outro que era calouro, tinha acabado de entrar. Então, você já tem uma certa hierarquia, né? Uhum. E o Gabriel e a Priscila como os grandes cabeças, então assim, ele era muito impositivo, né? A ideia é essa, a gente vai fazer e cada um se divide. Quer dizer, eu vou dividir. A Priscila que trabalhou aqui, que fez um podcast aqui com a gente também. Isso. De obras, gerenciamento de obras. Mas assim, foi uma experiência muito interessante porque você tá ali 24 horas e a gente tem que conseguir resolver e apresentar um projeto muito rápido, né? E eu lembro que, assim,
A gente até não entrou muito em conflito, né? Mas conseguiu se dividir, mas a principal, a experiência do grupo de diferentes anos, né? Isso foi muito legal, assim. Pro cara que tá entrando, saber como é que o cara do 5º ano já pensa, o cara do 4º ano também, né? E sempre um vai contribuindo muito com o outro, né? Não, e a maquete que fez lá ficou muito bem feita, né? Então, o cara do 1º ano fez uma maquete espetacular, assim, que ela abria, saía, nossa, era fantástica, né? Não, e daí no final ficou que o prédio por fora era um prédio super sóbrio, né? Era um monolito, assim, apenas com um rasgo de vidro, assim. E por dentro, tipo, tinha um monte de vazios, assim, tipo, ele era bem caótico por dentro, assim. E foi nessa apresentação aí que você citou que eu aprendi o que era um piano nobile. Pois é, eu falei errado. Você falou errado. O prédio ele era erguido do piso, assim, né? E daí o Caso falou, então a gente fez esse piano nobile. E daí o Salvador falou, isso não é um piano nobile. Piano nobile é um plano, né? Tem que estar num plano nobre. Na verdade tinha que ter uma abinha pra fora. Tinha que ter uma abinha pra fora. Bom, eu tenho então também uma história de trabalhos em grupo. Foi no 1º ano. No 1º ano entravam 44 alunos. E o primeiro grande projeto o primeiro grande trabalho em grupo que a gente fez foi um trabalho bem extenso que envolvia a gente ir até uma casa de madeira, a gente tinha que fazer o levantamento dessa casa, depois a gente fazer todos os desenhos técnicos dessa casa, planta, corte, elevação, tinha que fazer uma maquete da casa, era bem trabalhoso, assim. Professores dividiram a turma em 4 grupos de 11 pessoas. Meu Deus. Então, cara, era uma manada, né, de alunos ali. E evidente que também no 1º ano a gente não conhecia os outros 10 integrantes da equipe ali, né. Então a turma ficou dividida em 4, né. E o trabalho se mostrou realmente muito trabalhoso, muito difícil. E a gente, na faculdade também, no 1º ano, tinha muitas outras disciplinas para fazer, e tinha cerveja para tomar, um monte de coisa. Festa pra ir. Festa pra ir, gente pra intenso, conhecer, né? De modo que a gente estava atrasado no nosso trabalho. A gente começou a ver que, daqui a 2 semanas tem que entregar. A gente não tem nada ainda, não vai dar certo. E a gente entrou em contato com outra equipe lá, falou, pessoal, tá difícil, né? Falou, realmente, a gente também não tem. Vamos pedir pros professores para adiarem a entrega do trabalho? Vamos. Então chegamos lá no dia de aula, professor, temos aqui uma questão, esse trabalho aí... Uma reivindicação, fizeram um sindicato lá. Falou, professor, é muito difícil, isso aí que você passou, você tem que ver que a gente tá no 1º ano, nunca fez isso, a gente, né, teve alguns percalços no meio do caminho, a gente tem realmente outras disciplinas para fazer, outras cervejas para tomar, outras pessoas para conhecer, e não vamos conseguir terminar em 2 semanas. Podemos adiar daqui a 4 semanas, daqui a 1 mês, podemos adiar a entrega? Olha, acho que vocês têm razão, realmente o trabalho é muito difícil, podemos adiar sim, podemos adiar. É daí que 2 equipes lá do fundo da sala levantam a mão e falam, professor, a gente tá em dia com o nosso trabalho, que sacanagem é essa? A gente quer entregar daqui a 2 semanas e queremos que todo mundo entregue. Aí vem aquela máxima do professor, né? Se um aluno está insatisfeito, temos que cumprir o combinado. Cara, isso gerou um cisma na nossa sala. Dividiu nossa sala no meio. A gente só foi ser amigo dos outros caras uns 2, 3 anos depois. Assim. E daí que começou a loucura, porque daí a gente tinha que fazer aquele troço acontecer em 2 semanas. Daí as 2 equipes vagabundas fizeram o quê? A gente começou a virar noite, que nem uns loucos. E daí que começaram os conflitos internos daí, né? Dentro dos 11. Daí dentro dos 11, daí começou. 11 homens no segredo. A gente tá atrasado, daí, fulaninho não tem horário, não pode fazer tal dia, não quer virar noite. Começou esse negócio todo aí. Isso à mão na época, né? Cara, à mão. Então, assim, a gente passou, 3 noites fazendo trabalho, assim, foi... Tudo junto. Cara, tudo junto, 11 pessoas. Cara, foi um inferno, foi um saco esse trabalho, assim. Fizemos, no final das contas, a maquete ficou bacana, assim, ficou bonita, ficou bem feita, assim, então. Mas olha a que custo. Eu passei por essa experiência também no 3º ano. Trabalho, a gente... Isso é bem comum na faculdade de arquitetura, que você tem, entrega de projeto no dia seguinte de desenho urbano, assim, sabe? Acaba encavalando 2 entregas. Final de semestre, assim, né? E, não sei, a gente acaba muito priorizando o projeto, né? Porque o projeto dava mais trabalho, não sei. Eu pedi pra professora de desenho urbano também pra adiar uma entrega, no 3º ano isso. Então, trabalhinhos lá, acho que era em dupla que fazia o trabalhinho até. Dupla é um negócio mais manageable, né? Dá mais fácil de organizar quando é em dupla. E daí a gente foi pedir pra professora também pra mudar a data lá, beleza. Daí também tem um coleguinha, levantou a mão. Professora, eu já fiz. Quero entregar. Ai, que babaca. Mas pra que já chegar como assim? Ser odiado, né? Olha, você que tá nos ouvindo, se você já fez o seu trabalho... Não. Se você já fez o seu trabalho... Parabéns, você é muito bom. Parabéns. Guarde o seu trabalho numa gavetinha. Enfia onde, Gabriel? E colabora com os amiguinhos. Você não vai sair perdendo, meu amigo. Você já fez o trabalho, você
guarda o trabalho e fica com o tempo pra você. Vai fazer uma máscara facial, vai hidratar o cabelo, sabe? É que a felicidade está intrínseca em foder o outro. Né? Em sacanear o outro. Isso dá uma alegria? Ah, com certeza, né? Esfregar na cara do outro, eu fiz, vocês vão se fuder. Eu nunca fui essa pessoa que já tava... Nunca fui essa pessoa que já tá com o trabalho feito. Cara, eu também. Mas se eu fosse esse cara também, eu ia ficar quietinho, sabe? Pra Ficar que, né? quietinho. Ser babaca, não né? há necessidade. Não há necessidade. Você cria uma desavença desnecessária, né? Agora, você pode, uma maneira de criar o caos, por exemplo, imagine que você tem lá o seu grupinho de 6 amiguinhos, ou não amigos, mas estão fazendo o grupo. E aí, tem o vagabundo, tem o cara que faz, tem o não sei o quê, enfim. E aí, vocês tiraram a nota, digamos, 8, né? Legal, Excelente, ótimo. bem. Aí o professor fala o seguinte, só que vocês vão distribuir essa nota da maneira diferente, como vocês quiserem, conforme cada um participou dentro do grupo, sabe? Sério? Você tem autonomia para dividir a nota conforme a participação de cada um dentro desse Você projeto. já viu isso acontecer? Não, mas seria um caos, não é? Seria. Então, assim, vamos, tipo, se você tiver 6 pessoas, digamos, vocês tiraram a nota 40, digamos, e daí vocês podem dividir essas notas conforme vocês quiserem, né? E aí sim é um gerador de estresse formidável, né? Mas tem um cara que faz projeto de estrutura pra mim, que ele foi professor da Universidade Federal por muito tempo. E ele fez um sistema muito legal. Ele falou, então assim, vamos fazer... A disciplina vai ter 2 notas. Disciplina semestral. Tá. Vai ter 2 notas. Um trabalho em grupo e uma prova individual. O trabalho em grupo vai valer entre 0 e 10. Vai ter uma nota entre 0 e 10. Tá? E a nota vai valer 1. Vai de 0 a 1. E o resultado final vai ser a nota do trabalho vezes a nota da prova. Vamos lá, repete então, aí que ficou difícil, fazer um Gabriel. exemplo. Então é o seguinte. Tinha o trabalho, né? Que era uma nota grupo. de 0 a 10, né? Ok. E a prova servia como um fator de multiplicação. Ok. Tá? Então vamos lá. O trabalho foi lá, o grupo tirou 10 no trabalho. Porra, muito bem. Daí na prova, eu tirei 1. Então a minha nota será 10 vezes 1. Dá 10. Tirei 10. Uhul. Agora, o Kazu, na prova, tirou 0,7. Ok. Então a nota dele vai ser 10 vezes 0,7, nota 7. E o que aconteceu é que os vagabundos iam mal na prova. Então os vagabundos tiraram 0,1, 0,2 na prova. Porque a prova, o conteúdo da prova era exatamente o conteúdo do trabalho. Era uma outra forma de avaliar um trabalho. Excelente. Excelente. A galera ficou puta da cara. Professor, você não pode fazer isso. Isso daí você tá subvertendo. Não é assim que funciona o jogo do negócio. Daí você é vagabundo que tá acostumado a ler na fiuta do outro lá. É. Como é que faz? Tira 0,1. Aí que as Tirou máscaras caem. reprovou. Aí que as máscaras caem. Cara, eu achei genial esse trabalho, mas ele falou, olha, me deu tanta dor de cabeça, tanto reclamou desse negócio aí, que eu nunca mais... Pois é. Mas é uma ótima, Eu achei né? genial. Genial. Olha Genial. a dica aí, professores. Essa é a mentalidade dos engenheiros. Os engenheiros pensam de forma pragmática. Diferente do Kazu, que teve essa ideia... Oi? Dá pra deixar as pessoas se autoavaliarem, Caralho. se matem. isso é Isso que no nem- reality show, coloca uma câmera. É um experimento social que o Kazu quer fazer, né? Vai. Sacanagem, né? Igual você... Não, mas no fundo o que acontece, na verdade, eu acho que eu já, talvez não na faculdade, mas talvez no colégio, aconteceu alguma coisa nesse sentido que é de você, acaba sendo muito, deixa tudo muito igual, assim, né? A divisão das notas, né? Por evitar grandes estresses, né? Porra, mas como assim? Você vai me dar nota 3 e você vai tirar 9, sabe? Então, no fundo, acaba sendo muito... Depende se teve um estresse gigantesco, né? Mas... Lá na PUC agora tem uma sacanagem. Você faz um projeto e apresenta lá na frente para toda a turma. O professor vai te dar uma nota desse projeto. Agora, a turma vai te dar uma nota também. Então, cada um vai lá e dá nota pro amigo. E daí o que acontece? Mas isso de maneira anônima. Acho que é de maneira anônima. Tá. Mas assim, se eu sou teu amigo, te dou 10. Porque você é meu amigo. Independente se você fez uma cagada lá no projeto. 10. Agora, sou inimigo da Renata, vou dar 1 só pra sacanear. Caralho. E daí... Então você tem que estabelecer teu trato social na faculdade também, trazer... Isso conta ponto agora também. Isso é muito aquele Black Mirror lá que E- você avalia com e a sorrisinho. nota, verdade. e a nota da turma, ela fazia parte da média geral da nota do aluno. Daí o que aconteceu? Uma... Tá errado isso, Gabriel. Não tá legal isso. Tá legal. E Não daí o que tá aconteceu? legal. Tem uma menina lá, que trabalha lá com a gente, ela se formou há pouco tempo. E já tinha esse negócio lá na PUC. E daí ela fez um intercâmbio, como você, e voltou numa turma que ela não conhecia ninguém. Como ninguém conhecia ela,
galera dava nota baixa. Meu Deus, que absurdo. E você vê como o ser humano é maldoso também, né? Ó, não conheço a pessoa, vou dar um 10 aí pra incentivar. Não gostei conheço da roupa a pessoa, vou dela. dar 3. É. Coisa absurda, Gabriel. Tá errado isso. A gente tem que combater isso, pessoal. Então olha aí, pessoal, tá ouvindo? Tem que ir prático com o amiguinho, trazer cafezinho pro amigo. O trabalho em grupo, como a gente comentou ali, ele vai continuar pelo resto da sua vida. Pam, pam. Choque de realidade. O trabalho em grupos durante a faculdade vai te servir para alguns parâmetros também. Então, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos em grupos ali e isso, logo que eu saí da faculdade, eu me juntei com essas pessoas para montar a sociedade. Porque eu senti que tinha afinidade, que a gente tinha um jeito de trabalhar parecido e tal. E vocês estão juntos até hoje? Não deu certo. Mas não por afinidade, por outras questões. Tá. Mas isso serve, por exemplo, você também vai lá, tem pessoas que você se dá bem pra trabalhar e tem pessoas que não se dá bem. Então, dentro da faculdade, isso ajuda já você se perceber também com quais tipos de pessoas você consegue render mais, né? Ou que isso pode servir depois para uma futura parceria. Você não precisa ser sócio, mas de repente você pode fazer um concurso depois, se juntar momentaneamente, né? Ou fazer sociedades temporárias, enfim. Eu acho que isso vai ajudando você a criar uma rede de contatos que também é importante, assim. Na vida profissional, ele é uma constante, né? Então, se a gente pensar na parte de projeto, assim, você vai se encontrar com muitas pessoas, né? Você vai ter toda a tua equipe de projeto, depois você vai ter que encontrar com o topógrafo, depois tem o engenheiro estrutural, tem o eletricista, tem o hidrossanitário, tem o bombeiro, tem a prefeitura, né? Vigilância sanitária, enfim. Cada um desses participantes do grupo vão ter um papel fundamental em como vai se desenvolver o projeto, né? E como você vai se relacionar com essas pessoas. Isso que é uma coisa muito importante, porque você vai ali estabelecer, vai estabelecer o prazo para cada um daqueles entregar a sua parte, vai estabelecer a qualidade, né? Como é que você vai exigir a qualidade de cada um desses. Então, no fundo, depois você vai ter que reunir todo esse pessoal, compatibilizar, ver se está tudo certo, e aí vai desenvolver o projeto. Se você também pensar na obra ainda é mais caótico, né? Mas tem o cliente, que é um fator, né, enfim, super importante. Faz parte do time. Tem os engenheiros, tem o mestre de obra, o encanador, o eletricista, né, o marceneiro, o pintor, o serralheiro, enfim. Todos esses também vão participar para qual que é o objetivo final, né? Que a gente consiga construir a obra, né? Enfim, com qualidade, dentro do prazo, enfim. Então, cada um é muito importante dentro dessa cadeia, porque cada serviço depende da execução do outro, né? Então, depende do prazo que um terminou, da qualidade que o outro executou, enfim, para que a coisa realmente funcione. E esses tratos psicológicos de como lidar com pessoas, a gente vem desenvolvendo desde sempre, até chegar na vida profissional, né? É verdade. Porque na vida profissional também vai ter o vagabundo, também vai ter o viajão, também vai ter essas dinâmicas, e você tem que saber como... Eu já tive obra que tive gente, assim, que eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, pro cara fazer um negócio pra mim. Tem gente que você pede, o cara é ponta firme, já, não, beleza. Tem gente que já que toma iniciativa antes de você pedir. Então, essas características também que você vai... Como lidar com pessoas, eu acho que é um aprendizado grande do trabalho em equipe. E que daí, numa vida profissional, não tá valendo nota, né? Mas tá valendo dinheiro, assim, né? Prejuízo, né? Honra. Exato, na vida profissional, além desses caras, tem o cara que cobra caro também. Tem. Né? Então, tá valendo dinheiro. Tá valendo muito dinheiro. Então, o prejuízo pode ser muito grande se você não conseguir controlar ou coordenar a tua equipe. Uma coisa que a gente já comentou até nos episódios de obra, é que nas primeiras obras a gente tem muita dificuldade em conseguir uma equipe que a gente confia. Não só nas primeiras, né? Até hoje, né? Mas eu lembro que, assim, conforme o tempo vai passando, você vai selecionando melhor a tua equipe. Então você já testou vários profissionais, você sabe aqueles que você pode confiar, e você tem os seus próprios critérios daqueles que vão participar com você. Se o cara que nem você falou, ponta firme, se o cara é ético, se o cara tem um prazo, qualidade, e você vai adequando e colocando eles em obras conforme você exige dentro daquela obra, né? Também tem o cara que não aparece, né? Também. Mas aí você tem autonomia para mandar esse cara embora, né? Isso que é legal. Você começa a criar selecionar o teu grupo, né, que você acha que realmente vai funcionar da melhor maneira, né? Porque no começo, nas obras que eu fazia, o cara às vezes não aparecia, o cara às vezes mandava mal, te dava uma engambelada lá. Você não tinha, às vezes, uma outra referência ou um outro cara, né? Isso é uma coisa também, assim... Hoje você sempre tem 2 ou 3 fornecedores de cada atividade. Então, se o cara mandou mal com você, você pode mandar ele se fuder. E achar outro cara. No dia seguinte, você já tem outro, né? Então, você criar uma rede de contatos mais interessante que te dá autonomia dentro da obra, né? Então, gente, é isso. A gente queria abordar um pouquinho
todo mundo tem essa experiência, passa pra gente como é que foi, como é que tá sendo os trabalhos em equipe, como é que foi. Você gosta, não gosta? Você Tem gosta, pavor? não gosta, tem medo, quer que só fazer sozinho ou só quer fazer em equipe? Quer fazer uma denúncia? Esse é o momento. Hein, Gabriel? Você tem o amigo. Quem que é o amiguinho vagabundo? Manda pra gente a lista. A gente vai publicar aqui no próximo Arquipapo. Lista negra de pessoas pra fazer equipe. Mas então é isso. A gente se vê daqui a 15 dias. Não, a gente não se vê, a gente se fala. Se ouve. A gente se fala daqui a 15 dias. Beijo. Valeu. Bom trabalho em grupo. Falou. Então, gente, vamos aos contatos que nós recebemos na quinzena. Eu vou começar lendo os e-mails aqui que nós recebemos. Vamos lá. Primeiro que a gente recebeu foi da Usha Giacomo. Tá certo isso? Vamos de Usha? novo, Renata? Então, que a gente recebeu da Usha. E ela mandou lá. Olá, adoro os podcasts, escuto na estrada entre Blumenau e Floripa. A viagem passa rapidinho. Estava ouvindo sobre vocabulário da arquitetura. Adoro o assunto e as historinhas por trás deles. Vocês falaram que não criamos uma palavra closet. Pois é, na escrita não. Mas no falar já é outra história. Em inglês, o O tem som aberto. Closet. Closet. É verdade. E a gente chama de closet. Uhum. Olha só. Que é uma outra palavra. É uma outra palavra. Como fechado em inglês, ou closed, com o fechado. Aham. Eu já vi em muita planta um closet em vez de closet. Olha só. Como? Ela já viu escrito em planta, closet. E não- Closet. É, tipo, fechado. Ah, entendi. Olha, interessante, realmente. Né? A gente criou uma palavra. E hall é vestíbulo, o que ninguém usa, né? Ah, olha aí, é verdade. Porque é meio, ela colocou aqui, meio feinha a palavra vestíbulo, não acham? Eu acho. É. E Por dela- isso que ninguém usou, não caiu no gosto popular. isso aí. Ela continua aqui falando assim, planta baixa deve ter vindo no espanhol, de planta barra, ou planta alta, o térreo e o primeiro pavimento, ou seria o segundo. Ela coloca aqui, até hoje não me decidi se o térreo é o primeiro pavimento. Então é risada. O térreo... Não, isso daí é o Não, seguinte. vamos lá. O térreo é o primeiro pavimento. Tecnicamente é isso. Isso. O segundo andar é o primeiro pavimento. Isso. Não. Andar é outro esquema. Mas porque quando você aperta lá no... Você tá no elevador, você aperta o 1 pra ir no segundo pavimento, geralmente. Pois é. Mas isso não é problema meu. Térreo é o primeiro pavimento. Ela continua lá falando assim, adoro os podcasts, tentei ouvir outros em português e inglês, mas vocês ainda são meus favoritos. Ô, louco! Que legal. Belo trabalho, melhores que muitas aulas de arquitetura por aí. Achei a crítica de vocês à Biblioteca de Seattle brilhante. Obrigado. Olha, é mesmo. Exatamente o que os alunos de arquitetura precisam. Criticar com atitude e explicar os porquês. Amei. Abraços. Valeu, Uxa. Show. Uxa Giacomo, eu acho aqui. Não sei se é assim que Porra, pronuncia obrigado teu pelo sobrenome. e-mail. Realmente, a gente fez uma pequena crítica lá, né? Kazuna. Desculpa. Mas eu gostei que foi uma crítica brilhante, né? Afinal, o pó lá tava embaçando. Um abraço, Curras. Outro e-mail que a gente recebeu aqui foi do João Carlos, e ele manda lá. Olá, pessoas. Ele quis colocar lá, de um tempo atrás a gente falou que a gente recebeu um comentário de uma pessoa que não curtiu a trilha sonora. Sei, E eu lembro. ele... Pô, a gente ficou magoado, na E real. ele colocou aqui, vou aqui defender a trilha. Opa! Enfim, a música é boa pra frente e já deu até uma identidade pro podcast. Sempre que eu começo a ouvir e já toca a trilha, já vai dando aquela emoção pra ouvir um novo episódio. E como é sempre descontraído e divertido, a trilha combina. Talvez quem não tenha curtido a trilha precisa de mais um tempinho pra se ambientar melhor. E acreditem, essa pessoa vai curtir. A trilha é boa sim. Ah, legal. É isso aí, pra quem quer saber, a nossa trilha é do Diego Raimundo, que é um artista local aqui de Curitiba e nos autorizou a usar a música, né, no programa. Exatamente. Foi encontrado na rua o rapaz, inclusive. Tocando na rua, artista raiz. E a gente recebeu também o e-mail da Ana Clara, que ela mandou lá. Que ela tá no 8º período do curso de arquitetura e começou agora o TCC. Putz! E ela vai fazer sobre uma intervenção em patrimônio histórico na cidade dela. Qual é a É. cidade? Então ela não colocou Não aqui. falou. Não falou, mas ela falou que ficaria muito feliz se a gente fizesse um episódio comentando sobre o ramo da arquitetura em projetos e obras de restauro. Olha, podemos fazer. Temos que fazer mesmo. É verdade. Vai ter que entrar na lista aqui. Ela agradece e adora nos escutar. Beijão. Valeu! Obrigado por ter mandado. Um abraço pro Elias Celestino. Escreveu, amei vosso podcast.
entre parênteses, de Portugal. Ah, você tá brincando. Abraços de Portugal. Um Sério? abraço, Elias. Pô, Elias, um abraço. Segundo o cara de Portugal que manda, não é não? Aham, segundo cara. O outro era o Paulo, acho. E o que ele disse? Só isso, na verdade. Amei vosso podcast de Portugal, abraço. E também aqui no nosso blog recebemos um comentário do Kenny Fabrício Nogueira de Souza. Esse é o arquiteto gourmet, rapaz. É, o arquiteto mesmo. Ele mesmo. Escreveu o seguinte: olá, gente, tudo bem? Gostei muito do episódio. Qual episódio? Biblioteca de Seattle. Esse é sobre esse comentário, tá no nosso post sobre a biblioteca. Bom, Gabriel, é bom que você dá uma situada na gente, né? Quer que comece de novo? Vamos lá. Vamos Não, segue o barco. Dá pra aproveitar? Dá. Gostei muito do episódio, parabéns. Já tinha visto o prédio, talvez em algum episódio de Grey's Anatomy, mas nunca tinha tentado em pesquisar tão a fundo quanto vocês. Mas o que me chamou a atenção mesmo foram os comentários. Um falou sobre o Altered Carbon, que não acha... Como é que é a pronúncia? Não, essa aqui é a minha pronúncia mais Repete, Gabriel. South Carolina, entendeu? Então ele falou assim, mas o que me chamou a atenção mesmo foram os comentários. Um falou sobre o Altered Carbon, que não acha uma série tão boa assim. Mas acho que a discussão sobre as cidades é super importante. Também tem bons filmes para usar como referências. E a outra coisa que me chamou a atenção foi uma pessoa que pediu para falar sobre como a tecnologia influencia nossa forma de morar. Isso, aham. Lembra? Principalmente hoje pela internet das coisas, que é o acesso à tecnologia e tudo mais. Um grande abraço. Valeu, Arquiteto Gourmet. Valeu. Show, é isso aí. O bom que... Vai sendo uma rede de contatos aqui, né? Exatamente. A pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. Perfeito. É assim que a gente gosta. O que temos no Instagram? Ó, no Instagram a gente teve bastante repercussão sobre a nossa estreia no Spotify. Então eu quero agradecer todo mundo. O Cazu tá no clima de vinhetas, né? Tem que criar uma vinheta pra tudo. Então eu quero agradecer todo mundo que compartilhou essa notícia e ajudou a espalhar essa novidade, essa nova novidade, né? Nossa! Essa nova plataforma que o Arquipapo está disponível. Então vamos lá, um abraço pra Camila Cavalcante, pro Kleber Santos. Na verdade, o Kleber Santos foi outra parada aqui, né? Não, o Kleber Santos não ganha abraço. Ele não merece. A Débora Feitosa, o Ricardo Santos. O que ele escreveu, Cazu? Ele escreveu o seguinte, lá no episódio da Biblioteca de Seattle. Oi, pessoal. Sou muito fã de vocês. Adoro o programa. Conversa boa, leve e com conteúdo. Continuem com o trabalho e já salvei este último episódio. E curti muito o papo sobre gentrificação. E se eu puder sugerir algo, gostaria que vocês falassem em algum momento sobre o vancouverismo. Vancouverismo? Abraço fraternal. E aí, o que é o vancouverismo? Pelo que eu entendi, é lá na cidade de Vancouver, mas é uma política urbana lá, que foi como eles, os códigos de obras lá, determinaram novas normas para a edificação de alguns edifícios. Talvez a gente eu não sei exatamente o que é, mas a gente pode se aprofundar nisso, talvez seja um tema interessantíssimo. Legal, boa dica. Bom, também compartilharam a novidade do Spotify aqui, a Samara Vieira, a Adriane Pauferro, a Fabiana Paião, o Rafael Rodrigues, também a Tainara e a Alicia Armanini. Cara, muita gente. Talvez eu não consiga falar todos aqui, pessoal. O João Pedro da Albuquerque. Pessoal, obrigado a todos vocês que compartilharam essa novidade. Obrigado a todos. Um abraço também pro Edilson Oliveira. Ele escreveu pra gente o seguinte: parabéns. Comecei a acompanhar há 1 mês e meio, mais ou menos, e não parei mais de escutar e escutar de novo, e de novo, e de novo. de novo. Super indico a todos os envolvidos com arquitetura e urbanismo e para os curiosos que buscam mais conhecimento. Com um papo bem descontraído, é uma ótima opção para relaxar e aprender ao mesmo tempo. Parabéns, Arquipapo. Uau! Bonitinho. Valeu. Valeu, Edilson. Obrigado, Edilson. Gostei do relaxar e aprender. Isso aí é fantástico. E, cara, a gente tem que mandar um abraço especial, ultra especial, pro Paulo Henrique Antunes. Ele que nos deu uma dica aqui valiosíssima. Ele primeiro marcou a gente no Stories lá para divulgar a questão do Arquipapo no Spotify. E aí ele viu que o Spotify gera um código que você consegue tirar uma fotinho e esse código já abre automaticamente o Spotify, o Arquipapo no teu Spotify. Como se fosse um QR Code, só que especial do Spotify, né? Exatamente. E aí, olha essa cara do cara. Ele falou o seguinte, faz um banner que tá rolando a semana acadêmica aqui na minha faculdade, eu vou imprimir esse banner e vou colar em todos os corredores da faculdade. E o Paulo fez essa aí, bicho. A gente mandou lá, Paulo, depois manda notícia aí pra ver como é que foi. Legal, porra. Então, pra quem quiser, o banner tá feito. Se puder divulgar na sua faculdade, pede pra gente que a gente também envia.
A gente manda. Aí você imprime junto com uma outra plotagem qualquer aí. Beleza. Uma 3 ali, suci. É um A3, é. E também daí mandar um abraço aqui pro Guilherme Cono, que é um amigo meu que começou a ouvir também, adorou os episódios. E pro Jason, também ouviu e maratonou, e que agora tá num período de abstinência aí. Pois é, agora é Tá só a cada 15 dias, meu amigo. Tá, eu falei, vai com calma, porque o cara tá ouvindo 3, 4 episódios por dia, não dá. Mas é isso. É isso. Valeu, obrigado Beijo. a todos. Obrigada, até Pera, a próxima. Tem Não, que dizer os... muito importante. Nossa, quase esqueci do meu discurso. Antes Padrão. de dizer tchau, tem alguns recadinhos aí, Renata. Gente, quem quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para o contato@arquipapo.com.br. Nós estamos também no Facebook e no Instagram, no @arquipapo. Você pode baixar nosso podcast pelo iTunes, pelo agregador de podcast do Google Podcast, e agora também pelo Spotify. Além de qualquer outro agregador de podcasts. Mas no iTunes, por enquanto, é o único deles que você pode deixar uma avaliação. E a resposta certa é... 5 estrelas. 5 estrelas. De qualquer maneira, quem puder entrar em contato conosco, a gente sempre gosta, né? De receber um recadinho. É isso aí, um beijo. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Minha guerra numa luta sem trégua, o calor do coro Mas o trabalho em equipe, pensando pela ótica da educação em si, né? Eu ia contar uma experiência. Ah, desculpa, pode falar. peguei pra sair do lugar. Aliás, o que é um conceito de grupo, né? A partir de 3? Eu acho que a partir de 3 é grupo. Ok. Ah, é? Se não é dupla, né? Se não é dupla? Dupla. O trio. Não, o trio é um já grupo, equipe, Já é um grupo de 3. É. Tiram as férias, o sorriso que Coletivo de cachorro, Renata. Matilha? Matilha, igual de peixes, Cardume? de gatos, Gato, eu não sei. gataria e de estudantes. Manada. É turma Turminha. e de estudantes de arquitetura. Zumbis. se